Você está com a gente aqui em mais um episódio do Inspira Business, né? Essa versão do Inspira Pod que a gente faz aqui para conversar só de negócios, incentivar você aí na sua jornada pessoal, carreira, montar um negócio, quem sabe, ou você que é empreendedor já, que está querendo alavancar aí bons negócios, aí crescer, ter sucesso e tudo mais. Esse é o lugar para você estar com a gente aqui. Eu estou aqui com o meu colega de bancada aqui, o Thiago Fraga. Seja bem-vindo. Como que você está, meu amigo? Eu vou bem, graças a Deus. E você, Corneta? Bom, você sabe que esses nossos cortes aqui estão dando Ibope, né? Então, tem corte aqui que a gente faz aqui, trocando esse olhar aqui que a gente está profundo. Que tá dando legal. Eu falei assim, deve ser um olhar, né? O negócio tá indo. Tá indo. Ó, você sabe que sempre, né, Corneta, é muito bom estar aqui com você, porque estar aqui, além da sua companhia sensacional, é uma troca de conhecimento absurda, né? Muito legal. A gente sempre sai melhor do que como a gente chegou aqui. Sim. Cada programa que a gente vem aqui, a gente se surpreende, né? A gente vem para fazer perguntas, tal, conhecer coisas, cara, mas o nível é bacana. Convidados bons. Isso que eu ia falar agora. Esse pessoal que tá vindo, o que esse povo tem agregado de conhecimento é absurdo. Olha que a agenda para esse segundo semestre tá sensacional. Tá. E para finalizar esse primeiro semestre, finalizar não, nós temos mais alguns, mas o convidado de hoje, Corneta do céu. Olha, eu vou falar para você que o segmento que ele tá, o mercado que ele tá, é um mercado interessantíssimo, mas assim também diferente, né? Todo mundo tá aqui acompanhando a gente, sempre falando de serviço, varejo, indústria. E hoje nós falamos de um outro tipo de indústria, né? Exato, um outro tipo de indústria que, no caso do Brasil, vem crescendo absurdamente. Ele tem sido um precursor nisso aí. Sim, e eu acho legal que nós vamos falar de uma indústria que é a indústria fonográfica, certo? E tem uma coisa genial, que eu acho que a gente está numa região aqui que é muito agro, né? Muito agro. E quando você fala de agro, para uma pessoa que vive isso na mentalidade, nasce aqui nas nossas cidades, o cara olha e fala assim, como que faz um negócio acontecer, como que eu faço dinheiro, como que eu faço renda? Ele sabe que ele tem que ir lá plantar alguma coisa física, tal, e aquilo se transformar em um determinado ingrediente lá, um produto. Aí ele vai pegar aquele produto, vai ensacar aquele produto, vai botar num caminhão lá, tal, vender em algum lugar e vai transformar em dinheiro. Isso. Okay? É fácil das pessoas compreenderem. A gente vive numa região aqui também que tem muito prestação de serviço. Muito. Mas é difícil, às vezes, para a pessoa pegar uma indústria que ela é totalmente intangível. O cara vai falar de transformar, por exemplo, talento que é totalmente humano, né? Em riqueza, em geração de riqueza. Levar entretenimento, levar inspiração para as pessoas, né? E ao mesmo tempo transformar isso numa indústria, negócio, gerar empregos, renda e tal. É genial, cara. É uma coisa totalmente intangível, né? Intangível. Nós estamos falando o quê? De uma coisa que é a música, não é isso que nós vamos falar? A música. Algo que toca o coração das pessoas. Sim. Né? E o viés que ele está hoje tem muito assunto, dá pra gente trazer muita coisa, porque houve uma mudança muito radical de algumas décadas para cá. Sim. Ele vai poder falar para nós com muito mais propriedade. Mas o interessante, Corneta, é que quando a gente apresenta alguém, a gente tem um briefing aqui e tal. Eu vou ter que ler um pouquinho. Eu acho que faz todo sentido. Porque eu só tô enrolando aqui porque eu não sei tudo que tá ali no papel. Eu vou ter que ler um pouco aqui. A nossa querida audiência me permita, porque não dá para eu tentar resumir 1, 2, 3. Já tá resumido, já tá resumido. Já tá resumido já. Corneta, segura só. Ele é um dos principais nomes dos bastidores da música gospel no Brasil. Uau! Com mais de 15 anos de atuação no mercado, ele é fundador da agência J. Pires e os selos independentes Brazos Music e Flame Music. Flame Music. Seu trabalho é focado em marketing musical cristão, lançamentos digitais, construção de carreira e estratégias para plataformas como Spotify e YouTube. Ele gerenciou e impulsionou carreiras, Corneta, olha isso aqui, no digital de artistas como
Olha só. Vamos lá. Aline Barros, Meu Deus. Fernandinho, Tá. Theo Rúbia, que estourou, Midian Lima, Felipe Rodrigues, Eli Soares. Olha aqui agora. Só, tipo assim, a régua só vai subir. Só lá em cima. É. Olha quem eu vou citar agora, Corneta. David Keelan, Júlia Vitória, Leandro Borges, Tom Carf, Israel Salazar, meu caro, Marquinhos Gomes, entre muitos outros. Seu diferencial está em unir excelência técnica e visão ministerial com estratégia e resultado real. Conecta excelência artística com inteligência de mercado e visão profética. Seus projetos somam bilhões. Bilhões. Eu gosto. Eu gosto desses bilhões de plays todos os anos e colocaram canções inúmeras vezes em rankings como Viral e Top 200 do Spotify e nos charts do YouTube. Mais que gestor, ele é estrategista. Foi um dos primeiros a entender o fim da era do CD e antecipar o poder do digital. Seu diferencial está em unir fé, técnica e visão de futuro. Ele acredita que ministério e mercado podem caminhar juntos. Olha que interessante, Gonito. Sem perder a essência, ou sem a perca da essência. Prova isso com resultados, com uma abordagem que equilibra propósito e estratégia. Ele tem buscado formar uma nova geração de ministros preparados para impactar multidões sem abrir mão da identidade espiritual. Meu amigo Corneta, nada mais, nada menos do que Jander Pires. Seja bem-vindo, Jander. Gente, que honra. Eu fiquei até constrangido com essa leitura toda aí. Eu vou embora porque o podcast já acabou, né? Só ficou meia hora só para falar o currículo do Só o currículo, foi só a apresentação. Só a apresentação. Corneta do céu. Graças a Deus, que honra. A honra é Nossa, nossa. aqui, gente. Parabéns Nossa. pelo trabalho de vocês aí. Estar com vocês aqui para mim é um grande privilégio. Espero somar um pouquinho aqui em toda a história que vocês estão escrevendo com o podcast aqui. A expectativa é grande, né, Corneta? Sim, eu acho que mais do que expectativa, é muito legal te ter aqui para contar um pouquinho da tua experiência aí, de como que você vê as coisas aí, compartilhar com o pessoal. E assim, uma pergunta que eu tenho para te fazer eu sei que o Brasil como que fala, a questão do mundo cristão, né? A representatividade hoje dos evangélicos na nossa cultura, na nossa sociedade é muito grande. Mas, assim, a gente está falando do mundo ocidental, né? Eu sei que, tipo, o Oriente, o que é mais forte em termos de música, de venda tal, é a música que vem da religiosidade, né? No Oriente é o que prevalece lá. Mas aqui eu vejo que é mais... É o contrário, né? É difícil. Como que é esse negócio de fazer, vamos dizer assim, trabalhar num mercado que assim que você está entrando com valor que é ligado com religiosidade, com fé e tudo mais. É tranquilo esse mercado? Como que é isso? Cara, depende da ótica de quem você está falando. Se a gente for ver pela ótica do público final, cara, o público quer consumir algo que alimente a sua alma. Música, na sua essência, ela é emoção. Então, se a música emociona, ela atinge a pessoa, o seu receptor, correto? Certo. Ela pode emocionar cantando sobre romance, ela pode emocionar cantando sobre Deus. Então, na prática, a música, ela emociona com a sua mensagem, a linguagem musical, tom, melodia, harmonia e etc. Então, a essência é a mesma. O que muda é a mensagem, né? Então, você pode emocionar superficialmente a alma de alguém. Pô, a pessoa foi traída, ouviu uma música que lembrou e aquele massageia a alma dela, sei lá, de alguma forma ela se sente acolhida, né? Mas você pode atingir o interior dela, de fato, com músicas que de fato vão mudar a vida, vão mexer na vida. E a gente já recebeu inúmeros testemunhos e mensagens de resultado de ações que a gente fez dentro do Instagram, com lançamentos de pessoas que iam se matar. Legal, e nem é da música gospel. A pessoa não consumia música gospel, mas por algum motivo aquela música chegou até ela e mexeu com ela. E a pessoa desistiu no caminho do suicídio.
entendeu? Outras decidiram no caminho do aborto, decidiram no caminho da separação, do divórcio. Então, cara, qual é o preço disso? Isso é maravilhoso. Então, na ótica do público final, eu não vejo nenhum tipo de resistência no trabalhar com isso. Na ótica artística, eu acho que ainda a gente tem algumas barreiras, que é onde eu bato forte, que é a resistência, muitas vezes, de artistas não se enxergarem como artistas. Eles se olham como ministros, mas não como quem produz arte. E aí entra uma luta interior de se entender. No sentido, tipo, eu estou trabalhando em prol do mercado ou eu estou trabalhando em prol do meu chamado? Eu estou fazendo da forma correta, profissional, estou correndo atrás da fama ou de coisas assim, ou estou realmente ouvindo Deus e fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer? Ele vive esse dilema. Vive esse dilema. E eu acho que isso é um conflito interior que eu vejo em muitos artistas. Tem uma hora que acho que a maturidade e tal, isso é rompido, mas eu vejo que muitos artistas passam por isso. Não se enxergam, e por não se enxergar como artistas que produzem arte, muitas vezes não se posicionam profissionalmente naquilo que é profissional. E deixam de ganhar, muitas vezes, não falo nem só ganhar no que diz respeito a grana, faturamento, dinheiro, mas muitas vezes de ter longevidade na sua carreira. Por quê? Porque vão errando, tomando decisões emocionais aonde era para ser racional. Espiritualizando coisas, decisões que deveriam ser totalmente estratégicas. E tomando decisões erradas, né? Porque acaba, por falta de visão, não sabe se posicionar da forma profissional correta. Entendi. Tipo assim, é um problema que ele vai ter que enfrentar esse conflito, né? Que ele tem, assim, vamos dizer assim, níveis ali diferentes dentro dessa mesma atuação que ele está fazendo, que envolve ele, as crenças, o que ele está pensando, e envolve decisões que são de business ali, Total. né? Não tem como fugir uma coisa da outra. É. Eu acho que essa é a maior luta que eu vejo hoje no mercado. Existe um sofisma no mercado de que se você se profissionalizar, você vai perder a sua essência. Eu ia falar sobre isso agora. Se mesmo? você correr, se você ficar muito estratégico, você está crescendo na força do seu braço. Tá. Porque se é de Deus, as coisas vão acontecer e vão fluir. E eu sou uma pessoa que, não que eu seja contra no sentido tipo, se Deus quiser, ele faz apesar de você. Tudo bem. Claro. Mas eu tenho plenas evidências na Bíblia que eu vejo homens de Deus crescendo estrategicamente. Que Deus deu estratégias, deu um chamado, deu uma ordem, e foram chamados para resolver algo, para cumprirem algo. E foram estratégicos. José do Egito. José do Egito foi preso por causa de um sonho, né? Foi vendido para os seus irmãos para o Egito por causa dos seus sonhos e a inveja dos seus irmãos, que não entendiam o que estava acontecendo, e nem o próprio José sabia o que estava acontecendo. Mas, no final das coisas, Deus levou José e transformou ele em governador. E José não tentou derrubar o sistema. Ele não falou assim, agora que eu sou governador, braço direito do faraó, eu vou quebrar isso aqui, vou ruir, e nós vamos santificar o Egito. Não, cara. Deus levantou José para se preparar, né, com alimento e com tudo, por causa da seca que viria, da escassez que viria. E ele foi estratégico dentro do sistema. E salvou toda uma geração. Sim, faz sentido. Você né? tá entendendo? Então, se o cara se fortalece profissionalmente, né, que ou seja, ele vai ter que tomar uma decisão de business ali, de negócio, business, tal. cara. Mas isso no longo prazo pode garantir vamos dizer, a sobrevivência dele como artista. Totalmente. E ao fazer isso, ele está colaborando com o ministério dele, vamos dizer assim, com o propósito. Ao meu ver, existe uma linha fina, uma linha bem fina, que separa o mercado do chamado. Certo? O erro é você achar que tudo é chamado. Ou tudo é mercado. A meu ver, o mercado ele é uma estrutura que já existia antes. Desde que música é música, existe um mercado. E a música vai sendo moldada conforme o padrão de consumo. Correto? Certo. E o mercado, ele tem que servir para nós, do mercado cristão, gospel, tá? Como uma ferramenta. Ela não é o nosso destino,
mas ela é extremamente necessária para que eu tenha engrenagens e ferramenta para que a minha mensagem ecoe pelos 4 cantos. Cheguei lá. Legal. Então, a mensagem é o principal. E o mercado ele tem que servir para mim como ferramenta. E o pessoal, muitas vezes, quando eu falo sobre, pô, mas como assim o mercado ele molda a música, o padrão de consumo? Se você for analisar a música ela vem se transformando ao longo das décadas. Sim. Não só nas últimas, como a gente está falando agora há pouco, sobre os últimos 10, 20 anos, mas puxa nos últimos 100 anos da história da música. Você vai ver que a cada 10 anos, 20 anos, a música ela vai se transformando na sua metodologia de composição, do seu jeito de fazer os arranjos, do jeito que ela é formatada. Até o produto físico vai mudando. Tudo vai mudando. É verdade. E ela vai se adaptando conforme o padrão de demanda. Então alguém vem com uma novidade e aquilo chama tanta atenção, o mercado fala, opa, isso vende. E o mercado começa a se moldar em cima daquilo. Então a música, ela é fruto hoje de inúmeras adaptações e transformações. Alguns vão falar assim, pô, eu não posso mexer na minha música para que ela tenha um maior alcance porque eu estou manipulando a música, estou manipulando a minha mensagem. Eu falei, amigão, a tua música hoje, do jeito que você compôs, ela já é fruto de inúmeras manipulações De inúmeras por causa do manipulações, mercado. é verdade. Você tem razão. Você tá entendendo? Sim. Então, o que tá acontecendo hoje com a sua música, você tá achando, pra você ela é uma música pura. Não, mas foi do jeito que Deus me deu, tem que ser assim. Calma, mano. Você interpretou aquilo que Deus te deu, a mensagem que Deus te deu, através da música, sob o teu filtro de consumo. Faz sentido? Uhum. Lógico que faz. E aí, a música, ela é hoje um fruto de inúmeras manipulações. Uhum. Hoje, qual que é a manipulação do momento que eu tenho falado? A sua música, ela tem que trabalhar nas redes sociais. O mercado hoje, ele tem um tripé de consumo. Ele tem plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, todas elas. Tá. YouTube. Ou seja, tem que produzir conteúdo. Tem que produzir. E redes sociais, que na música, o que bate forte é Instagram e TikTok. E eu tenho falado pro pessoal, TikTok é a nova MTV. Se você não trabalhar... É verdade. Se é você verdade. não trabalhar TikTok, Eu gostei, você tá gostei dessa metáfora tua aí, hein? Gostou? Gostei. Anota aí. Eu vou anotar isso aqui, vai dar um corte, hein? Vai dar um corte, é. TikTok é a nova MTV. É a nova MTV. Se você for analisar, É. eu lembro do Guns N' Roses, a história deles. Eles lançaram o álbum, se eu não me engano, demoraram 10 meses para ser descoberto. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente que fazia 6 meses que tinham lançado o primeiro LP. E na época era LP ainda, não era nem CD, em 88, 89, se não me falha a memória. E eles estavam tocando num bar. Cara, o Slash, Axl Rose, todo mundo entregando tudo que tinha pra entregar no cantinho do bar lá e ninguém sabendo quem eram esses caras. O álbum deles já existia há 6 meses, mas foi estourar depois de 10 meses de lançado, porque tocou na onde? O clipe tocou na MTV. Bum! Explodiu os caras. 10 meses depois. 10 meses depois do lançamento. Aí viraram Guns N' Roses. Mas eles já eram. Mas a MTV deu o quê? Plataforma. Deu audiência. Uhum. Hoje, você vai ver, por exemplo, o Benson Boone, que é aquele cara do bigodinho, fica dando pirueta. Sabe? Uhum. O cara tá explodido no mundo. Veio da onde isso? Ele estourou no TikTok, fazendo trend no TikTok dele. Com as músicas dele. Então, a plataforma MTV dele foi o TikTok. Que louco, né? E aí eu olho muitos artistas ignorando o TikTok. Quantos anos que vamos dizer assim, que a MTV existiu, subiu, decolou e acabou. É bem isso que você falou. E você falou assim, ó, o formato de música vai mudando, vai mudando, vai se transformando. E os meios vão mudando e normal. É isso aí, é a vida. É a vida. E o mercado vai se adaptando. Sim. Entendeu? Então, se o artista não entende as frentes que ele tem que trabalhar, não adianta ele ficar achando que o chamado dele vai resolver tudo. Tá vendo que tudo que eu te falei é estratégico? É estratégico. Tudo que a gente conversou até agora sim, é estratégico. Eu vou dar um exemplo assim, que eu vou te falar como um leigo, tá? Mas assim, esses dias atrás eu tava aqui, o Alex colocou um som muito legal. Desculpa que eu não sei a banda, porque era a banda que ele escuta, que é uma banda gospel, mas que toca reggae. Que massa. Fantástico. Uau. Fantástico. Um som maravilhoso. Primeira, como que fala a coisa que vem na cabeça das pessoas? Reggae, né? Já vem Música um preconceito. gospel. É um preconceito. Cara, fantástico. Som maravilhoso.
E a mensagem estava lá. A mensagem estava lá. A mensagem estava lá. E o som é bom. E o som é bom. E aí, o que mudou o formato? Ah, porque não pode, porque se é gospel tem que ser aquele, tem que fazer Quadradinho, né? Não, Não. a mensagem está lá, o cara leva a mensagem dele de um jeito maravilhoso, né? Então, acho que é bem isso mesmo, a gente tem que abrir a cabeça da gente. Agora, então, ou você vai ter que talvez cortar ele. Te chamo de mano ou te chamo de Jander? Porque eu tô tão acostumado chamar a do jeito que chamar de quiser. mano. Chama do jeito que você quiser, é ele. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. É difícil desconstruir isso? Quando o artista chega, ele te procura, ele pede essa ajuda, aí você tem que trazer toda essa clareza pra ele. Quer dizer, você termina até funcionando como uma mentoria, Uhum, total. né? É difícil Não, eu desconstruir? não tenho resistência com isso. Não tem. Quando eu ministro sobre isso, falo sobre isso, o que eu tenho visto é a cabeça abrindo, os olhos se abrindo. Meu, que legal. Até, assim, sem citar nomes, mas grandes ministros que estouraram no Brasil no começo dos anos 2000 e que foram referência do Brasil, têm me dado feedback do meu livro que eu passei para eles, e algumas palestras tal, que eles têm visto minha. Eles têm falado, cara, como a gente queria alguém falando disso pra gente naquela época. Porque a gente perdeu tempo, a gente não se posicionou e perdemos parte da nossa estrutura física, estrutura de mercado, estrutura, sabe, até financeira, por não saber se posicionar da forma correta. Entendeu? De profissionalizar aquilo que é espiritual, porque isso vem te dar sustento para você cumprir o seu chamado com excelência. Entendeu? Uma coisa, aquilo que a gente tá falando, uma coisa não substitui a outra. Eu falo, inclusive, eu escrevi um livro que chama Música, Mercado e Propósito, que eu falo justamente sobre isso. E comecei justamente por causa disso, desse conflito das duas coisas. Tá. E eu costumo dizer o seguinte, que o seu chamado não deixa de ser chamado por causa do mercado. E o mercado não deixa de ser mercado por causa do seu chamado. Não. O mercado não se converteu e não vai se converter. Eu Tá entendendo? Excelente. Eu lembrei de um Muito bom. um termo, porque assim, para o judeu, né, o termo que representa mercado, ele tem uma tradução que é assim, é o local que provê sustento. Uau. E para eles, é por isso que eles veem a coisa do mercado, por exemplo, essa relação deles tranquila com a economia, com Eles são muito bons, venda. né? Porque para eles é natural. isso. No coração deles é o local que eles sustentar a família, que eles sustentar a comunidade, Uau. que Deus provê para ele o sustento. Então muda um pouco a ótica de como que ele olha. Sem esse medo de rotular e falar, cara, é bacana. Eu estou me esforçando, as coisas estão mudando, eu estou acompanhando, normal. E elas têm esse fluxo de serem transformadas em dinheiro, aquilo que vem, que é provido por Deus, né? Tal. Uhum. Então, acho que é isso, é um olhar diferente para essa relação das duas coisas, que eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, né? Tocar vamos dizer assim, nessa linha tênue, né? Entre Total. fé da pessoa, E o mercado, trabalho, né? do trabalho Porque, e dinheiro. querendo ou não, diferente das outras frentes de trabalho, no caso da música, do ministro, do cantor, do artista, o trabalho e a crença estão no mesmo lugar. Porque é a música. Então, no mesmo lugar que ele crê, também tá vindo o ganha-pão. E se ele não tiver o coração no lugar dele, ele vai ter conflito. Entendeu? Vai ser problemático esse lugar. E eu vou dizer que é muito mais fácil o artista lidar com isso quando ele não tem dinheiro. Agora, quando começa... A gente costuma dizer quando o ECAD do cara fica grande, entendeu? Tá. Então, quando assim, ele começa a ter alguns zeros na conta dele, começa a entrar dinheiro mais fácil, ele entra num conflito, naturalmente. Entendeu? Por exemplo, eu atendo uma agenda de igreja ou atendo uma agenda de prefeitura. A agenda da igreja, se você está muito bem, vai ter um valor X ali de cachê, vamos dizer assim, de oferta, depende de como cada um chama. Mas se eu for na prefeitura, vai ser talvez 5, 6, 10 vezes mais. Aí o cara fala assim, pô, chegou o mesmo convite no mesmo dia, eu vou pra onde? Nossa. Eu vou decidir pelo dinheiro ou por aonde Deus vai mandar eu ir? Porque Deus pode falar pra você, não, eu te quero lá na prefeitura, tem algo pra você fazer naquela cidade. Sim. Tem algo pra você ministrar naqueles céus daquela cidade. Ou Deus pode olhar pra você e falar assim, não, filhão, entrega teu Isaac, não te chamei pro dinheiro. Vai lá para aquela prefeitura, vai lá para aquela igreja e não cobra nada.
Você vai ser fiel para fazer isso? E aí? E aí? Eu acho que isso vai no coração de cada um. Eu não posso falar, faça isso ou faça Claro. aquilo. Mas eu tenho certeza que todo mundo que é sério passa por esse momento. E aí é onde vai revelar o coração. Meu coração está sendo movido pelo dinheiro ou pelo meu chamado. E uma pessoa que está começando, ela não vai passar por esse mesmo nível de prova, porque ela não está indo na prefeitura ainda. Uhum. Entendeu? Qual que vai ser o nível de prova dela? Eu cobro ou não cobro oferta? O pastor me chamou, nunca fui. Jander, quanto que eu cobro? R$500? 1.000? 1.500? É. Não cobro nada? Cobro oferta? Como que funciona isso? Eu acho bem legal que eu brinco com Que linha tênue, né? É Cara, bem tênue. Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, cara, e quando você tem que tomar uma decisão onde o diabo é bem feio, né? E Deus é bem bonito, é fácil, né? O duro é quando o diabo tá todo com uma roupa legal, né? Bonito, atraente e tal. Aí, meu amigo, a coisa fica complicada. Você tem que ter muito claro para você o que você está querendo, né? Então, as pessoas são colocadas em prova exatamente nessas zonas aí, onde a coisa E essa é a ela diferença não do é mercado preta, não é secular. branca, é cinza, né? Mas aí é a diferença do mercado secular. O mercado secular, da música secular, ela sempre pende pro dinheiro. E acabou. Acabou. Por que você tá entrando na música? Porque eu quero ser famoso. Pronto. Entendeu? Eu quero mudar de vida. Ponto. Ah, o cara tá cantando sertanejo porque ele ama música. Então vai cantar música do jeito que você gosta da música. Mas tem gente do sertanejo, por exemplo, que canta a música, ele se transforma na música que toca. Ele Sim, muda a arte dele para algo que toca, mesmo ele não gostando muitas vezes, só por causa da grana. sim. Eu, particularmente, eu não sou um cara que gosto muito disso. Porque, para mim, a verdade artística, e aí nós vamos transcender o chamado, vamos sair um pouquinho do mundo espiritual e vamos falar um pouquinho de arte. Para mim, a essência do artista tá na mensagem, tá na linguagem, tá no conceito artístico que ele carrega. Então, você se transformar em algo que você não gosta, você não acredita, por causa de dinheiro e fama, você tá se prostituindo. Você tá saindo daquilo que, cara, há uma essência dentro de você e você pode talvez chegar no mesmo lugar Entendi. de fama, Uhum. sucesso, dinheiro, nesses resultados, seja na música secular, onde for, cara, carregando a sua essência, escrevendo a sua história. Agora, tem muita gente que não quer escrever sua história, ele só quer um cifrãozinho gordinho dentro da conta. O que eu tô entendendo aí que você tá passando é que é importante para as pessoas que entrarem hoje nessa jornada terem por trás pessoas como você para terem essas duas visões. A visão do ministério, a visão do mercado Uhum. e tentar ser um orientador aí dessas decisões. Eu acho que é uma coisa que Deus tem me chamado para fazer. Ninguém estava falando sobre isso. É alguma coisa que eu vi. E, na verdade, eu não parei para fazer isso, tá? Uhum. Eu percebi nos últimos anos isso acontecendo naturalmente. Que você tá fazendo. Eu já estou fazendo isso. Vários artistas vindo para mim, muitas vezes quebrado, machucado, com o ministério tudo errado, desde a parte de organização, a parte jurídica. Não que tá devendo coisa para os outros, mas não estava estruturado. Entendeu? E Entendi. isso reflete em todas as áreas. E aí a gente começou a direcionar esses artistas. A arrumar a parte jurídica, a parte organizacional, preparar um alicerce emocional e espiritual ali que ele consiga, pô, tô entendendo, entendi o meu chamado, entendi a responsabilidade disso, entendi a importância daquilo. E na hora que eu olhei, eu falei, cara, isso já tá acontecendo. Entendeu? Artistas me ligando e abrindo coisa da vida deles, da família deles, e falei assim, Janda, eu tô falando contigo porque eu tô vendo em você um mentor de ministros, um pastor de artistas. Eu falei, meu Deus, isso é pesado demais. Entendeu? E não que eu queira me posicionar como pastor. Se Deus me chamar para isso, amém. Mas eu ainda não vi a trombeta tocando. Mas, na parte de mentoria, cara, isso já está acontecendo. E eu tenho frutos disso. Não é 1, 2, 3, são dezenas, cara. Muitos. Muitos artistas que começaram comigo de um jeito e ao longo da caminhada você vê que as coisas vão estruturando. E muitos, no início da caminhada, mas muitos a gente pega em crise lá na frente. Tá. E a gente troca ideia, fala assim, meu, o cara tá lá, você não acha que o cara tá naquela crise toda, mas começa a trocar ideia, você começa a enxergar onde tá a crise. E muitas vezes da crise do grande, sabe onde é?
Rapaz, eu preciso acertar outro hit. Acertei e não tô acertando de novo. Xandão, onde eu tô errando? O que que eu faço? Ih, cara, eu não sei dizer quantas vezes eu troquei esse papo. E o meu papo com todos eles, sabe qual que é? Para de correr atrás do hit. O hit vai correr de você. Lembra aonde você estava quando Deus te deu aquela canção. E volta para o teu lugar de essência. Nós não estamos falando de música secular, nós estamos falando de alguém lá no trono que está falando que ele quer que você cante para a igreja dele. Quando você se desliga disso, provavelmente... Eu não vou nem te falar que a pessoa desliga. Eu não vou falar que ela se desliga. Mas eu acho que ela entra num nível, por causa, às vezes, do sucesso, entra num nível de ruído muito alto. Muito ruído. Quando eu falo de ruído, gente, vou chamar de compromisso. São muitos compromissos. É muitas agendas, muitas participações. Cada agenda que o cara faz, ele tem que ficar fazendo videozinho pro contratante. Ah, o pessoal da igreja tal, vou estar aí semana que vem, Deus abençoe, conto com você, papapá. Faz parte do trabalho. Ele tem que alimentar a base de audiência dele nas redes sociais. É muito trabalho envolvido. Ele tem que fazer toda a gestão. Ele tem família. Ele tem filhos. Assim como todos nós. Então, assim, é muito ruído. E aí o cara quer ser ele deseja ser prático. Muitas vezes ele procura essa praticidade. Então, me dá uma música aí, vamos procurar um compositor lá. Ele para de compor, ele para de procurar esse lugar que trouxe ele até aquele momento. Entendeu? E às vezes ele tem que voltar para aquele momento de quietude, aquele momento de introspecção, de buscar em Deus. Deus, só eu você aqui, ó. O que você quer falar para tua igreja? Tá entendendo? Sim. E eu acho que o artista, quando ele volta para esse momento, ele se centraliza novamente. A linha é como se você tivesse com um violão desafinado e de repente você pega um afinador, pá, tá afinado. As coisas se realinham. Entende? Eu creio dessa maneira. E eu não julgo, tá? Porque eu acho que entre um grande hit e outro grande hit de um artista, muitas vezes ele passa por um vale. Ninguém fica na crista da onda o tempo todo. Sabe? Sim. E eu chamo esse vale de entre-safra. Entendeu? A entre-safra, quando o cara tá na crista da onda, não é o momento de ele avaliar todas as coisas. Cara, não dá tempo, meu. Teu telefone tá tocando, você tá tendo 50, 100 convites de agenda por dia. A vida tá num ritmo muito acelerado. Você não consegue fazer uma autoavaliação naquele momento. Você vai fazer isso quando? Na entre-safra. Na entre-safra. É onde você vai parar e fazer uma autoanálise. Aonde eu errei? Onde eu acertei? Alinhar. Por quê? Porque se ele tá fazendo a coisa certa, Deus chamou ele para fazer, ele não se desviou. É só uma questão de ajustar e melhora. Na próxima etapa você vai estar melhor do que você estava agora. Agora, Corneta, você imagina, o Jander está trazendo tudo isso, e você que está nos acompanhando, é um assunto extremamente importante, porque é um contexto que envolve muita coisa. Porque o artista ele também quer ter performance, né? Total. Só que ele precisa ter antes da performance unção, tô certo? Graça. Porque só performance não vai sustentá-lo, né? Que é o que você falou. Às vezes ele voltar pro lugar. Existem artistas de todas as formas. Porque pra mim, essa briga entre o cara é ministro e o cara é artista. Também tem muito disso, tá? Mas ele produz arte. Ele é um artista na sua essência. A música é arte, correto? Sim. E eu vejo que existem artistas que estão no mercado para entretenimento. Ele não tá ali com um cara de unção que vai vir, vai ministrar, as pessoas vão ser curadas. Ele tá ali para divertir o pessoal e dar uma mensagem positiva, uma mensagem do céu. E tá tudo certo. Eu acho que tem para todo mundo. Eu acho que o crente ele precisa de um entretenimento santo. E tá tudo certo. E nós não estamos falando agora de uma unção que levanta a pessoa da cadeira de rodas. Mas isso acontece. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu recebi um vídeo de um dos artistas que caminha com a gente, que ele estava ministrando, e a menina levantou da cadeira de roda. E ele mandou assim: Jandão, é por isso que nós estamos renunciando. Uma vida de renúncia que ele vive, de muitas coisas que ele abre mão para viver aquilo. Eu falei, cara, olha, é isso, mano. Fantástico, maravilhoso. Tem gente que escolhe uma vida de renúncia para viver esse tipo de coisa. E tem gente que vou fazer um reguezinho, nada contra o reggae, pelo amor de Deus. Entendeu? Vou fazer um samba, vou fazer uma música mais de entretenimento para alegrar o coração do crente. Sim, com uma mensagem certo, diferente e tal. Eu acho que o problema
tá quando eu coloco a mensagem a favor do meu bolso. Entendeu? É que eu acho que é o lobo na pele de cordeiro. Uhum. Entendeu? É aquela pessoa que ela se transveste de crente, de unção, de ministro, mas o coração dela não está alinhado com os céus. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso? Eu não consigo. Uhum. Quem sou eu para julgar o coração do homem? Claro. É complexo, Entendeu? né? Era até uma Então eu não pergunta que entro, te eu não fazer. entro nessa discussão. Entendeu? Tipo assim, cara, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Quem sou eu? Uhum. Mas vai ter um dia que a divisão entre o joio e o trigo vai acontecer. Claro. Imagino que sim. São dois movimentos que eu vejo que a gente tem visto acontecer, né? Que é exatamente o pessoal que canta música secular, vamos dizer assim, né? Tá lá e fala assim, caramba, meu mercado tá difícil. Já sei, vou virar gospel. Aí outros que são o contrário, estão passando de repente por um momento desse de vale aí, ou tá perdido lá, falou assim, entrou, mas de repente não tem tanta, ele fala assim, já sei, vou sair do gospel, né? E aí ele se lascou. Aí a gente Aí é uma tem, morte. a gente tem dois movimentos que eu já vi, assim, recentemente aí aconteceu de uma grande cantora aí, que falou assim, ó, virou as costas pro mundo e tal. E beleza, e aí? É complexo também, não é não? Vocês que estão por trás ali administrando... Cara, é complexo, porque... Como que você escolhe ali na hora? Você consegue ter essa delimitação ali e falar assim, cara, esse cara aqui... Ah, não tem como, né? Não tem. Não tem como você saber quem vai virar ali na frente e vai mudar. Não tem como saber quem vai tropeçar ali na frente, né? Não sei se eu vou tropeçar ali na frente, né? É Então, verdade. É verdade, é verdade. a Bíblia fala que quem tá de pé, tome cuidado para que não caia, né? Então, É. então eu tenho, assim, nesse sentido não, mas é muito perigoso. O artista que ele vira as costas para o mercado gospel, cristão, e vai para o mercado secular, ele é tido pelo mercado gospel, pelos crentes como anátema. Aquele que virou as costas para a fé. Então, inicia-se um movimento de rejeição por aquele artista. Entendeu? E é muito terrível isso. Entendeu? É uma morte ministerial, tipo assim. É muito difícil. Eu não vejo um artista que consegue sair do gospel, ir para um secular e tá tudo certo. Entendeu? Entendi. Primeiro que para mim, na minha ótica pessoal, eu acho que não faz muito sentido. Entendi. Tá? Você sair de algo cantando algo que entronize Jesus para você ficar cantando dancinha besta por aí. Acho que Deus te chamou para mais do que isso. Entendeu? Agora, eu também vejo artistas do secular, como você falou, vindo cantar no gospel. Aqueles que cantam só por mercado, simplesmente não infiltram e não permanecem. Ah, mas conseguiu não sei quantos milhões de plays. Cara, isso aí para mim não significa nada, porque isso pode ser inflado, pode ser bot, que são os robozinhos, isso pode ser só da própria audiência do artista, que já é muito grande, quis ouvir uma mensagem diferente dele cantando, mas o mercado do lado de cá, na prática, não consome. Entendi. Entendeu? Agora, diferente de caras como o Rodolfo Abrantes, que saiu do Raimundos, passou por uma transformação absurda de vida, entendeu? E hoje é um cara que vive uma vida de posicionamento e santidade e uma palavra incrível dentro especificamente do nosso nicho. É tipo assim, tem que ter uma coerência. Transformação. Tem que ter não foi mercadológica a transformação. Entendi. Ele tava bem pra caramba, ele não precisava vir pro gospel. O que ele ia fazer aqui, mano? Ele é o cara que transforma... Mano, as pessoas não têm noção quem foi o Rodolfo. O Raimundos transformou a história da música, do rock brasileiro. O rock brasileiro, ele é dividido entre antes de Raimundos e depois de Raimundos. Eles transformaram a história da música brasileira no que diz respeito à parte do rock brasileiro. As pessoas não param para prestar atenção nisso. Então esse cara abrir mão de todo esse legado, abrir mão de tudo e simplesmente começar uma história nova com Jesus, cara, ou Jesus faz isso ou o cara tá doido, mano. E no caso dele ele ficou doido por Jesus. Melhor ainda. Não, é fantástico. A história dele é fantástica. E é incrível porque assim, eu tenho uma história pessoal com Raimundos que é eu morei em Brasília na época que eles estavam começando, cara. Uau. E quando eles começaram, eu era gerente de uma loja em Brasília. E tinha do pessoal da equipe lá que trabalhava. Quando eu cheguei lá na cidade para cuidar da loja, aí o pessoal falou assim, ó, sabe o fulano ali, que era um dos vendedores? Falou assim, sei. Então, ele toca numa banda. Aí eu falei, que legal. E aí era um sábado à noite, acho que era a primeira semana que eu tava lá e ele tava trabalhando na loja. Ele falou,
acabou meu horário, eu vou me trocar para ir para um show. E aí, beleza, adivinha quem que era o fulano? Quem que era o fulano? Era o Caniço. Uau! Olha aí, cara. Brincadeira. E eu conheci ele lá, é um cara fantástico, ele na época, assim, muito gente boa, um rapaz doce e tal. Ele falou: a gente tem uma banda, tá tocando. Eu falei: qual banda? Os Raimundos. Aí, mas tá de. E assim, na época não tava, eles tocavam em periferia, tocavam em barzinho, era Começo, uma né? coisa, Começo. super começo. Eu falei: que legal, vai nessa, né? Aquele negócio assim, Então, ele que virou. trabalhava de vendedor na Mudaram a loja. história da música né? do gospel, não, do rock brasileiro. Né? Daqui deu 2 meses depois, ele chegou lá e falou: Ó, a gente tá começando a fazer mais show, eu vou ter que sair e tal. Eu falei: tá bom, segue tua jornada aí. E aí daqui a pouco passa um tempo, você vê o cara, tudo quanto é televisão. Faustão. No Faustão, exatamente isso. Falou: você é muito louco a vida, né? Muito Por louco. mais que hoje não tem mais o programa do Faustão, mas ele era a referência, né? Tipo Sim, assim, era um dia você vai referência. ver lá, No como que era o nome Faustão. daquele quadro do verdade. Faustão, que mostrava a vida da pessoa? Eu não lembro daquele O antes quadro. e depois? Não, Eu não. não lembro, que vinha, assim, você vai ver eu lá naquele quadro lá no É Faustão e verdade. tal, né? Não É é? verdade. História da não é? vida, alguma coisa assim, né? Alguma É muito coisa. legal, cara. E é fantástico. Eu vou aproveitar aqui o momento para fazer falar dos nossos patrocínios aqui, tá? Então você que está com a gente aqui acompanhando, é empresário, e você já pensou naquilo assim: eu estou querendo fazer um clube de fidelização aqui, dar descontos para os meus clientes aqui que compram mais, fazer cashback, né? Enfim, fazer algumas promoções que são voltadas para grupos específicos. E sabe como que você pode resolver isso sem ter que investir em construir o seu próprio aplicativo? Chegou a Clube, é um aplicativo que é um marketplace de clubes de desconto. Você pode entrar lá, se cadastrar, colocar sua empresa, né? E poder construir o seu programa de fidelização do cliente, dar os seus cashbacks, fazer os descontos de forma organizada. E o mais legal para você, empresário, é que ao fazer isso, você ganha uma série de ferramentas para criar suas próprias promoções e todo usuário que entra no aplicativo, que quer começar a usar o aplicativo, ele se cadastra e faz o acesso aos dados dele do Open Finance. O que acontece? Todos os usuários depois vão ter dados lá bem legais aí para tua empresa, que você vai ver cruzamento de dados com perfil financeiro das pessoas, consumo, né? Então que vão enriquecer muito suas estratégias de marketing de um jeito muito inteligente, tudo no aplicativo, aquilo que você imaginou que você ia ter que gastar um dinheirama para fazer um investimento aí, criar o seu próprio aplicativo, chegou um meio muito mais tranquilo, fácil e inteligente de fazer, que é a Clube, tá? E Muito é bom isso aí. parceira e tá aqui fazendo patrocínio do programa, né? A gente está também aqui no estúdio Agape, né? O estúdio Agape Studio Cast, que é um estúdio voltado para a produção de conteúdo digital. Então, você quer fazer seu podcast, está todo montado aqui. Você pode produzir seus conteúdos de rede social, enfim, pensar nos seus projetos e contar com esse estúdio, fazer a locação dele. E a gente ajuda aí a colocar o seu projeto no ar, tá? E a gente tem aqui também a Agape Mark Hub, que é a nossa agência, nosso hub de negócio, onde a gente faz planejamento, consultoria estratégica de marketing, todo o trabalho de agência e também a produção de conteúdo, tudo aqui no mesmo local. Tá certo? Então, precisar de alguma coisa, conta com a gente. Curte a gente, comenta, compartilha, né? E você que está com a gente acompanhando sempre, não esquece de fazer isso, passa para os amigos lá, que sempre tem papo legal aqui para você acompanhar, né? Segue a gente. Segue a gente. Segue a gente porque tem muita coisa boa. Ô Corneto, quando o papo é bom, passa tão rápido, né? Nem fala. Passa muito rápido. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta que acredito eu que você talvez, com base nessa pergunta, tenha os seus desafios lá. Você tem um cenário que vem crescendo, você está num segmento que vem crescendo muito no Brasil, né? O Brasil, a gente pode falar assim que ele também sempre foi conhecido como o país da adoração, Uhum. né? É uma terra fértil de missionários, né? De ministros, nós temos pastores aqui, enfim. Vamos dizer que é um contexto bem enriquecido. O Brasil, a gente pode falar que é uma terra abençoada pelo Senhor, né? Agora, nós temos que termo que eu posso usar?
Eu sei que nós temos a nossa identidade, mas o brasileiro, principalmente da música, traduz muito, né? Traz muito a música dos Estados Unidos para cá. Como que você enxerga isso? É claro que é legal, óbvio, você partir para as traduções, tá tudo bem quanto a isso, mas isso não tira muito da originalidade do artista brasileiro, do adorador brasileiro, porque assim, quando você vê, cara, que louvor maravilhoso, pô, mas já tá lá nos Estados Unidos É rolando uma há muito versão, tempo. né? É uma versão. Entendi. Como que você enxerga isso? Porque o Brasil é conhecido como a terra, uma nação de adoradores, é um país escolhido, tem quantas promessas para cá, mas a gente importa muito. Ou a gente importa mais do que exporta, né? Mas hoje a gente importa mais do que exporta, mas é tão incrível o poder do Brasil no consumo desse tipo de música que tem muitas versões que tocam mais em português do que na versão original. Uau. Vou te dar um exemplo. Uau. Vou te dar um exemplo. Bênçãos que não tem fim, da Isadora Pompeu. É uma versão de uma música em inglês, de um americano, e ela tocou não sei quantas vezes mais do que a original. Mas Que assim, loucura. absurdamente. Muito mais. Muito mais. Mas aí, E- curiosidade, é porque nós temos mais intérpretes nesse segmento ou é porque... Cara, o brasileiro, ele, assim, o Brasil, em toda a parte digital, ele é um dos campeões do planeta Terra. Sei. Entendeu? Somos um dos maiores consumidores de YouTube do planeta. Se não me engano, é o terceiro país que mais consome YouTube no mundo. Entendeu? Então, se você for pegar em tudo, Spotify, se você for pegar Amazon, se for pegar Apple, tudo que você vai pegar, você vai ver que o Brasil tá no talo. Instagram, entendeu? Uhum. O Brasil é a fábrica de meme do planeta. Ninguém faz meme igual a gente. Não, isso Entendeu? aí... The zoeira never ends, né? Não, aqui, Entendeu? Então, como o povo fala, a NASA vai vir estudar porque... não tem como. O brasileiro, na sua essência, acho que no nosso padrão comportamental, faz a gente consumir muito mais o digital. E isso naturalmente. Agora eu não estou falando nem de crença, de tudo. Certo. Entendeu? Eu estava vendo essa semana que o brasileiro no mundo é um povo que consome vídeos longos do YouTube como se fosse televisão, sabe? Exato. No lugar de canais de televisão, Não, mas os isso está maiores do acontecendo. planeta. É uma das coisas que eu tenho mais falado com os Entendeu? clientes ultimamente, que é, cara, comece a investir nos conteúdos longos para o YouTube. Por quê? Porque você está... do jeito que você falou aquela metáfora lá como que fala, que o TikTok era o novo... A nova MTV. A nova MTV, eu falo para você que o YouTube é a YouTube nova hoje é a televisão. nova televisão, É a nova televisão. horário nobre está na TV, no YouTube, né? E, inclusive, vai estar vindo algumas novidades agora no final do ano pro YouTube que vão dar uma chacoalhada no mercado, viu? O Spotify que se cuide. É mesmo. Muita coisa nova tá chegando aí. Uma das coisas que a gente espera há muito tempo e que prometeram, espero que venha mesmo, a gente não sabe como que isso vai acontecer, vai ser o collab de vídeos. Então, o que que é Collab o de vídeos. collab de vídeos? Então, hoje no Spotify, quando a gente lança uma música em collab, por exemplo, eu sou um cantor, o Thiago é um cantor, a gente lança uma música em collab, Sim. a música aparece no perfil dos dois. Ô, louco. No YouTube isso não acontece. No sabe? YouTube não. É só No em um. YouTube você não consegue, por exemplo, ter dois canais fazendo um conteúdo e colocar o mesmo conteúdo. Não dá. Não vai. dá. Vai poder. Ah, isso aí é Nossa. fantástico, hein, cara? Isso Agora, a é gente não sabe muito se isso vai legal. ficar só na música. Aham, Até onde eu entendi, isso está sendo focado na música. aham. Então, não sei se vai ser aberto. Vai ser uma ferramenta, né? Mas Vai ser uma ferramenta. É sensacional. uma Se ferramenta for de alcance começar na fantástico, música, né, cara? eu acho que isso tem um potencial de Ah, entrar às pra ve- tudo, né? Não, na verdade, às vezes é isso. Eles pegam e falam assim: vamos testar aqui e tal, em algumas contas, com um perfil X, Y, Z, e aí mas depois, isso é depois eles esperado pelo mercado treinam há a muito ferramenta e boa. Isso é esperado pelo mercado há muito tempo. Não, Acho fantástico. que isso vai ser muito bom. Fantástico. Mas voltando, o que você estava falando, para mim, eu não vejo o mercado de versões como um problema, tá? Eu só vejo como mais uma ferramenta, mais um braço. Por quê? Existem artistas, cara, que não têm o talento da composição. E tá tudo bem. Tá tudo bem, você vai tirar o chamado do cara. O cara tem uma voz, tem um conceito artístico, sabe quem ele é, mas, cara, não sabe compor. E aí? Ele não tem o talento pra compor, mas, cara, vai cantar igual o cara canta. O cara tem um vozeirão, Entendi. presença de palco, o cara canta, o céu desce, pá, mas ele não tem a composição. Cara, ele precisa de uma fonte, da onde vai vir essa canção. E às vezes ele vai ter uma experiência com uma música que é lá do Brandon Lake, lá nos Estados Unidos, e ele consegue a liberação e canta aqui na versão em português. Uhum. Ou ele vai procurar um outro brasileiro
que tenha composições, pega uma música inédita da pessoa, assina um contrato e canta a música com exclusividade. Então, eu acho que o problema não está na versão em si, mas usar isso como muleta. Entendi. Agora, existem artistas que ficam puxando a versão porque aparentemente é um caminho mais fácil. É um caminho, É uma música já validada no Não, mercado. Já é um hit, exatamente. já é um sucesso. Aham. Só precisa de alguém cantando aqui e pode ser eu, o próximo Entendi. cara que cante essa música. Entendeu? Mas Então, aí é até isso que eu te perguntei, que eu falei assim, a questão do intérprete, né? Porque assim, eu vejo que tem mercados, né? Como a gente estava falando, música sertaneja. Conheço a dupla Mariana e Matheus. Sei. Sabe o Matheus? André. O André, figuraça, eu dei aula pro André, cara, você acredita? Ah, eu falo. O André é canetinha de ouro, rapaz. O Figurado. André, Ator E mais ele é famoso. fantástico. o André é um Fantástico. príncipe, E, cara. ele Ele é é um um príncipe. doce de pessoa, cara fantástico. Até eles estavam E marcados um dos para vir melhores aqui. compositores do Brasil Estavam hoje, hein, mano? marcados. Teve um problema de agenda aí, a gente teve que trocar um tempo aí e tal, não deu certo. Igual esse rapazinho aqui, ó, que tá um tempo também para vir aqui falar com a gente. O Jander, a gente não rapaz, você não acerta uma- sabe uma a data. agenda. Muito obrigado pelo rapazinho. Ó, E é venci na vida difícil de já. achar, viu? É difícil de achar a agenda dos caras, mas normal. E aí, ele é um cara que hoje ganha a vida dele com produção de como que fala, de hit, vamos dizer assim. Ele vai lá e faz as, né? Cara, a composição dele é compõe. absurda. Ele é um dos compositores referências hoje do Brasil. Ele tem Uau. muito Não é? É hit, incrível. muito Uau. hit. Só que é o que ele tava falando, é tipo assim, ele produz 100, cara, pra aproveitar. Por quê? Porque pra ele é o business dele, né? É. Só que não tá faltando isso. Então, talvez nesse segmento gospel ou não? É esse um dos problemas? Não ter tanto compositor? Tem compositor muito bom. Sei. Acontece que tem pessoas que vivem da composição. Tá. Então eu conheço compositores que compõem para todo mundo. Compõe para Tá. você, manda composição para Aline Barros, manda composição para fulano, para ciclano, Só no pra Beltrano. gospel. O cara faz O isso. cara faz só. Exatamente. É difícil você pegar alguém que vai conseguir compor pros dois lados, né? O cara Não. acaba saindo de um mundo e entrando no outro. Eu acho que Entendeu? o mindset do cara ali precisa mudar, né? Ele tem que estar focado naquilo, Não né? tem como, né? É. Então, tem gente que tem essa habilidade e vive. O cara nem é um cantor famoso, mas ele compõe muito bem. E que depois até pode virar um cantor famoso. Sim. Vou te dar um exemplo. Anderson Freire. Anderson Freire é um cantor referência, um dos tops do mercado, mas começou a vida como compositor. Nos bastidores, fornecendo canções para os outros. Samuel Messias, outro cantor fantástico, começou como compositor, oferecendo música para outros cantores. Canta um absurdo. Hoje posicionado no mercado e tal. Abdiel Arsênio, subindo agora que nem um foguete para cima aí, com grandes canções do mercado, na voz da Gabriela Rocha e muitos outros artistas. Entendeu? Sara Beatriz, muitos cantores cantando as músicas dele com muitos hits no mercado. E agora ele tá alçando voo com a própria carreira. Entendeu? Então, tem muitos nomes, cara. Muitos nomes. O próprio Felipe Rodrigues, que a gente citou, que é um artista nosso, ele, Cantando demais. ele menino, canta um muito. absurdo e tem uma caneta, assim, sabe? Fantástica, Você fantástica. percebe que esse rapaz carrega uma unção Ele também, carrega né? algo. Ele carrega algo especial. Ele né? carrega. O Felipe, ele tá vivendo um momento muito especial, como mercado, como família, como pessoa, tá com o filhinho dele que acabou de nascer, Que bem. entendeu? Pô, ele tá vivendo uma coisa muito especial. Vou te Canta fazer uma muito pergunta. mesmo. Imagina assim, eu sou um músico, né? E quero seguir nessa carreira, e aí eu olho assim, falo assim, poxa, Jander pode ser uma pessoa para cuidar de mim. Como que tá a tua estrutura hoje? Como que você atende essas pessoas? E outra coisa que nós começamos a conversar, e você tá aqui em Londrina, mas tem gente do Brasil inteiro, como que tá a tua estrutura e como que você consegue dar esse suporte para eles aqui? pergunta. Como que você montou o seu negócio ali e tal, o teu Legal. modelo hoje? Cara, eu tenho diferentes frentes de trabalho, Tá. tá? Eu tenho a parte da agência, tá? Que é a agência J. Pires, e hoje, como referência do marketing musical no Brasil, a gente tem uma equipe bem vasta. Então, ali a gente consegue entender uma gama muito legal de artistas, né? Eu não fico no operacional, obviamente, mas eu fico no macro. Então, às vezes, o artista está dentro da agência, no dia a dia está com a minha equipe, mas, Jander, tô com dúvida do que fazer. O que eu gravo? Faço cover? Não faço cover? Gravo uma versão? O que eu lanço agora? Eu tô lá. Então, eu ajudo os artistas que estão dentro da casa, de uma visão mais macro, do que fazer, plano de marketing. tudo Ajudar mais. o quê? O que que você vai fazer ali? O que que ele faz? Eu tô vendo como leigo. Imagina Aham. assim. O que que ele...
na parte da minha equipe, vai fazer o direcionamento de marketing. Tá. Então, vai desenvolver o Instagram dele, a linguagem de comunicação, o desenvolvimento de base de audiência, Tá. vai construir essa audiência junto com o artista. Uhum. O resumo do trabalho é lançamento e construção de audiência. Tá. Ponto. Essas duas coisas precisam estar andando passo a passo, cada uma perna, entendeu? E aí, obviamente, que cada coisa aqui se vai ramificar em estratégias e ações específicas, tá? Tá. Mas basicamente é isso. Vamos fazer lançamento e vamos desenvolver construção de audiência. Tá. O meu time vai fazer isso aí, Tá, joia. entendeu? Tá. O que o Jander acaba ajudando muito os artistas? Na visão macro do seu próprio ministério e da sua própria carreira. Tá. Então, às vezes, a pessoa fica olhando só o próximo single. Uhum. Então ela trabalha como se fosse uma galinha ciscando. Só tá olhando o que tá na frente aqui, ó. Pô, pá, 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 pá. E ela não tá tendo uma visão de mercado, visão de águia, olhando o que tá lá na frente. Ou seja, Ela precisa saber. você não olha para a produção da música em si. Você Não. está olhando para ele nessa visão Como de agência, mercado, de coisa, de carreira, de imagem. É isso que você está ajudando ele. Exatamente. Tá. Eu ajudo ele a olhar na frente. Cara, o que fazer, o que não fazer. Tá. Entendeu? Qual é o próximo passo? Entendi. Eu costumo falar pra galera o seguinte: saiba os seus próximos 2 anos. O que você vai fazer? Uhum. Isso não tem que estar escrito em pedra. Não quer dizer que você não vai mudar. Uhum. Entendeu? Tá. Mas você tem que ter um norte. Você tem que saber pra onde você tá indo. Senão você só tá trabalhando de single em single. E isso é um erro muito comum do mercado. Nem o Spotify, nem as plataformas digitais vão te dar moral, se eu posso dizer. Por Tá. quê? Porque se você não sabe o que vem depois, por que eu vou te ajudar agora? Eu vou ajudar quem tá pensando, quem tá tendo uma carreira estruturada, quem sabe pra onde tá indo. Os editores de playlists, eles pensam assim, nos editores oficiais das plataformas digitais. Quando a gente apresenta uma música como pitch, que a gente chama, que é apresentar uma música de lançamento para os editoriais, para ver se ela vai entrar em playlists oficiais do Spotify, da Deezer, da Amazon, etc. Cara, o que vem depois? Eles perguntam pra gente. Qual que é a história desse artista? De onde ele tá vindo, pra onde ele tá indo? Aí você chega pro cara, olha a diferença. Eu chego pra ele e falo assim: então, o Thiago Fraga, ele é um cantor que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, e ele tá vindo de uma audiência assim, assim, assado. Aconteceu isso, isso, isso com ele. Ele tava aqui, neste momento ele está aqui. Mas nós estamos jogando ele pra lá através disso, 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 disso e disso. Está acontecendo isso na vida dele. Nós temos um projeto de 8 canções, essa é a primeira canção. É um storytelling. Nós vamos pá. Ou eu chego pra ele e falo assim: não, então, Thiago Fraga, a gente vai lançar o próximo single dele. É um single inédito e teremos X valor de investimento. Tá, e o que vem depois? Não tem depois por enquanto. Uhum. É outro papo, é outra conversa. Olha o impacto disso. Ô, Só de eu te contar totalmente isso, você fala assim: diferente. meu. Não. Eu já embarquei no primeiro. Eu já. Cara, e Não você. é? E aí, Qual que você Sim. compraria? Eu já Porra, falei, opa! mas você tá Faz todo entendendo? sentido. Agora me fala, você acha que o editor de playlist que trabalha no Spotify, na Deezer, na Amazon, é crente? Não, ele tá Ele nem dentro da sabe business. que música, Não velho. sabe. Ele quer saber se você sabe o que você tá fazendo. Obviamente, ele vai ouvir a música pra ver se tá bem gravada, se tá bem estruturada. Enfim. Musicalmente, ele vai saber o que tá Tá. acontecendo. Sim. Entendeu? Mas ele não sabe dizer se a música é ungida ou não. Essa música tem presença de Deus. Ele não sabe isso. Entendeu? Ele quer saber. A música é boa? Ela quer saber, teve tantos por saves? Você tá engajando a sua base de audiência? Como que é o seu plano de marketing? Quanto você vai investir na música? O que vem depois? Olha isso, cara. É isso. Se você não sabe quem você é e você não sabe pra onde tá indo, ninguém vai te acompanhar, cara. É. Que loucura, hein? Pô, aqui é outro corte. Outro corte. Outro corte. Se você não sabe quem você é, pra onde você tá indo, É verdade. Qualquer caminho serve. não, ninguém vai te acompanhar. Ninguém vai te Ninguém vai te acompanhar. acompanhar. Ninguém É vai te verdade. acompanhar. Eu já prestei atenção nisso daí, ó. Tô aqui, Já ó, pegou. só anotando. Ó, checklist aqui, ó. Sensacional. Não, eu te perguntei isso, mas fora isso, tá, tudo bem. Na J Pires, você. Isso. É essa parte. Essa parte. Tá. Aí eu tenho a parte dos selos, Tá, e aí eu saio um pouco da parte de gestão de marketing, tá, que é o core da J Pires. tá. O coração da J Pires é realmente a parte do marketing. E aí eu entro na parte de carreira digital mesmo. Aí é a escolha de repertório, direcionamento. Também dou uma pincelada no marketing ali, porque a gente precisa direcionar o artista no, Claro, no plano de lançamentos e tudo mais. E muitas vezes o artista tá dando bobeira, muitas vezes que a gente falou, pô, TikTok. Tô puxando a orelha de todo mundo sobre o TikTok. Uhum. Não é uma coisa que porque o artista tá comigo, ele tá voando no TikTok. Não, eu tô puxando a orelha de todo mundo. Falei, cara, dá atenção pro TikTok. Você tem uma ideia, o TikTok, só dando uma adenda. O TikTok hoje ele tem um potencial de alcance tão absurdo comparado ao Instagram,
que eu tenho visto uma base de até 3 vezes maior do que a base do Instagram. Em que sentido? Se você tem, por exemplo, 50 mil seguidores no Instagram, você tem um potencial de 100 a 100 mil, 150 mil seguidores no TikTok. Que loucura. Se você tem 1 milhão no Instagram, você tem o potencial de 2 a 3 milhões de seguidores no TikTok. Que loucura. A entrega é muito maior. Cara, como artista, isso é fantástico. O potencial de viralização é muito maior. Muito fantástico. Então, se você não está dando atenção para isso, então, nesse tipo de marketing, eu entro com os artistas direcionando e tal. Mas eu estou pensando mais em posicionamento de carreira. Entendi. Desenvolvimento. Não é número por número. Porque número por número, você vai lá, investe em X playlists, pá, o número de ouvintes vai lá para cima. Uhum. Isso é fácil de ser manipulado. Costumo dizer, meu irmão, que existem 4 níveis de audiência. Existe o usuário, que eu costumo dizer, tá respirando? Tô, ouve minha música aí. Basta tá vivo. Tá vivo. Entendeu? Tá, joia. Tem o ouvinte, tem o fã e tem o super fã. Transformar usuário e ouvinte é muito fácil, qualquer playlist faz isso. Transformar ouvinte em fã, aí é trabalho. Aí é ralação, é dia a dia. Transformar fã em super fã, e quem é o super fã? É a tua linha de frente de batalha. Galera que trabalha por você. E isso acontece no gospel, no secular, onde for. A Uhum. diferença é que no secular tem uns ali que tem que tomar um remedinho, né? Fica meio biruli da cabeça, Fica, né? né? Tem uns Fica. caras que são meio doidos. Fica. No gospel também acontece, mas é muito mais raro. Muito mais. Entendeu? Acho que no gospel a gente lida de fã, super fã, mais por causa de terminologia, né? Mas não é muito legal, né? Esse termo no gospel parece que é meio antagônico, meio errado, né? Mas pensando só em terminologia, tá? Essa questão do super fã é uma galera que é realmente fiel ao seu ministério. Você vai fazer live, ele vai estar lá às 5 horas da manhã. Ele vai te acompanhar. Você vai fazer um relógio de oração para algum lançamento, para algum evento, alguma coisa. Eles vão participar, vão fazer jejum, vão orar, vão estar junto com você. Só que para você chegar nesse cara, no coração dele, Ah, é uma caminhada. vou ter que ir lá. Então é muito fácil. Então o meu trabalho é ajudar quem está comigo a entender esse processo de construção e conduzi-los nessa construção para ele começar a ter uma base muito mais sólida. Eu estava conversando com a minha esposa outro dia e mostrando os resultados de vários artistas que estão com a gente. Eu falei assim, amor, não é sorte, olha isso aqui. Olha o que está acontecendo com fulano, com ciclano, com Beltrano. Comecei a mostrar para ela e comecei a abrir os gráficos. Olha isso aqui. Fechou o contrato dia tal, olha como que tá. Olha esse aqui. Pá, 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 pá. Comecei a mostrar para ela, falei assim, meu, é metodologia. Funciona. O nosso trabalho funciona. E é muito legal você enxergar isso. Tá. Isso vai além de um achismo ou de um... Puxa, acertou porque teve sorte. Uhum. Entendeu? Não, cara, a gente sabe o que tá fazendo. Então, o meu trabalho é enxergar aonde tá errando, alinhar, direcionar o artista e fazer essa construção. E isso não acontece da noite pro dia. Eu tenho um artista que a gente citou aqui do começo do trabalho aqui do podcast, que começaram comigo e tinha 5 mil ouvintes mensais no Spotify, 9 mil inscritos no YouTube. E hoje, mano? 3 milhões de ouvintes. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom? Então, eu tenho vários, assim. Vários. Eu tenho artistas que começaram comigo, começou comigo há 2 anos e meio atrás, estava com 0 ouvintes, começou. Hoje tá com 1,5 milhão de ouvintes. Não, vai bater 2 milhões agora. Entendeu? Sensacional. Em menos de 3 anos, 2 anos e meio. Quer dizer, aí você tem Não é um ou outro. a J. Pires que cuida ali do marketing, Do certo? marketing. Só nas carreiras ali, mas nessa parte de marketing. Depois você tem os 2 selos. Eu tenho os 2 selos. Aí nesse selo aí você entra na produção e Eu ajudo nas 2 frentes. nas 2 frentes. Aí Isso. você trabalha com as 2 frentes. E eu tenho um terceiro trabalho que Tá. eu não divulgo muito, que é um trabalho, obrigado, que é um trabalho focado em grandes artistas de alto rendimento. Tá. E esse é um trabalho mais as 7 chaves que a gente faz, aonde a gente analisa os resultados do artista e vê aonde ele está deixando de crescer. Por exemplo, poxa, você nem está percebendo, mas o teu faturamento e sua base de audiência está crescendo muito na Amazon, você só está olhando para o Spotify. O teu Spotify está estável. Você não precisa ficar batendo no Spotify aqui, ó, jogando todo mundo pro Spotify, você já bateu no teto. O teu limite de audiência do Spotify está aqui, ó. Entendeu? Mas a tua Amazon está crescendo e você não está olhando. Vamos potencializar isso? Por quê? Isso aumenta a base de audiência, base de consumo, a mensagem vai mais longe e o resultado é o quê? Maior faturamento. Entendi.
Entendeu? Isso não dá pra gente fazer com um artista pequeno, ele ainda não tem esses dados pra gente chegar num nível Você profundo. conseguir Isso dar uma só consultoria artista dessa, tal. bem grande. Artista grande que já tem Entendi. vasto faturamento, que já tem números estruturados em todas as frentes. Então, eu vou ter dados de Apple Music, de TikTok, de Instagram, de Amazon, de Deezer, de Spotify, de YouTube, de tudo. Então, esse é um trabalho diferenciado que eu faço. Basicamente, você já entendeu o que ele tá querendo, né? Ele vai juntar, logo ele vai juntar tudo isso numa coisa só, né? É verdade. Não tem como fugir, né? Olha lá, pergunta se eu tô errado pra ele. Logo ele vai juntar isso tudo numa operação Logo só. a gente só fala assim, ó, arrasta pra cima. É isso aí. Mano, dentro desse contexto todo que o Corneta trouxe, quantos livros, mano? Cara, é assim, lançados eu lancei um. Eu estou no segundo que está na parte final de revisão, mas Tá. eu tenho estrutura de 10 livros escritos já. Você tem uma estrutura de 10 livros. Está tudo, a estrutura está, toda a base estão prontas. Eu só preciso passar e gastar um tempinho em cada um, né? Desenvolvendo, estruturando, reordenando os capítulos, vendo o que eu já fui redundante, porque como eu Tá vou escrever lançado é muito, sobre qual assunto? Que você música, tá? mercado e propósito. Tá. Ele tem 10 capítulos e o foco nele ali é justamente um manual de primeiros passos no mercado. Qual que é a minha ideia? Já dar o confronto desde o início sobre alguns pontos cruciais de crise do artista. Por exemplo, tem gente que menospreza o anonimato. Ele está trabalhando na igreja, está sendo um ministro de louvor, tem que lavar muitas vezes o banheiro da igreja, participar de escala, ele está invisível no mercado ainda. Mas aquilo está moldando ele para aquilo que Deus tem para fazer ele no futuro. E muitos caras, ele quer o sucesso desde o começo. O coração dele está no sucesso desde a sua igreja local. Não, eu tenho que ser o melhor cantor aqui dentro, eu tenho que me destacar no louvor. O coração dele não está alinhado. Você está entendendo? Então eu começo falando desde isso aí até a excelência de produção. Do exemplo como Fernandinho. Fernandinho, cara, 53 anos de idade, número 1 do Brasil, ninguém faz o que esse cara faz. No padrão que ele faz, no ritmo que ele faz. O homem é uma máquina. Eu tenho orgulho de trabalhar com ele e a cada reunião, a cada mesa que a gente tem, é um aprendizado. Ele não está ali por sorte. O Fernandinho, para mim, ele é um exemplo claro de um homem de Deus que sabe quem é, sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, está se importando em deixar um legado. Isso há quantos anos, mano, que ele tem de... Rapaz, não sei dizer não. 30 e lá vai cacetada. Que ele consegue se... Que ele consegue Entendeu? permanecer, E aí segurar você essa- pega... É raríssimo, né, cara? É, É raríssimo. Na música em geral, né? daí você pega a parte de business dele totalmente estruturada. Organizada. Entendeu? Uma coisa servindo a outra. Então, para mim, ele é um exemplo muito positivo de como saber trabalhar. Desde contratos, estrutura, o que é o quê, quem paga Ó, o quê. Fernandinho, vem aqui conversar com a gente. Vem aqui, é legal, né? Você tá aqui. A gente organiza um dia, chamamos o mano e aí a gente faz uma conversa. Tá o pitch feito, ó. Dá o pitch feito. Já vamos tomar um vinho com o Jander, né? Já que a gente já sabe, É né? verdade. Prepara a garrafinha, que você já sabe que... Aquela, né, E tem que ser, já especial. viu ali, é italiano ou francês, que é o que ele gosta. Europeu. que ele gosta. Tem? Europeu. É. É. Vamos deixar os sul-americanos de lado, porque não... Aqui o nível Europa. Fantástico. Muito bom. Eu acho que assim, é bacana ver essa visão hoje que tem pessoas por trás, como você, nesse mercado. Porque eu vejo também que entre os jovens é uma crescente, fico muito contente, né? Por você ver uma crescente aí de jovens procurando isso, entendendo? Fala, cara, eu quero cantar e eu quero ser artista nessa área aqui, né? Uhum. E eu acho que é genial ver, assim, o teu carinho, o teu cuidado com essa caminhada aí. Porque muita gente, né? Eu vejo uma semelhança com o mundo do futebol, né? Que é aquela coisa do jovem lá que entra na jornada de se tornar um jogador, né? Ele aprende a jogar bola, mas não ensinam ele a gerenciar a carreira dele, a vida dele.
E uma série de problemas ali vão deixando ele pelo caminho, Exatamente. né? Não pelo problema do talento dele no futebol. Muito deles, né? quando se aposentam, quebram Quebram. financeiramente, né? Por não ter estrutura, não ter conhecimento, não ter se preparado. E muitas vezes de maldade, né? Essa semana passada, acho que é o Jô, sabe aquele jogador do Corinthians? Sei. Foi preso, né? Preso? Preso por negócio de pensão. Puxa vida. Tá com problema de pagar as pensões, tal. Enfim, É. gerenciamento de uma carreira que Mal que feita, leva, né? Mal Não feita. conheço o caso dele, mas tem muitos, né, cara? A gente não detalhes do julgamento, igual você falou, mas entendendo que talvez é um processo que ficou lá para trás, lá que no Pois é. começo foi falho. Pois é. Né? Isso aí é muito claro. Então, eu estou nesse momento justamente organizando a vida para que a gente prepare esses artistas da nova geração. Colocar coração no lugar certo. Entendeu? isso. Eu acho que a base do coração, cara. E tá vindo bastante gente, é impressão minha. O pessoal tá abrindo, falando assim, Pô, ó, nosso mercado é emergente, cara. que legal. Olha só, o pessoal não tem noção de quão engatinhando no mercado digital o Brasil está. Engatinhando? Engatinhando. Com essa força toda? Você não tem noção. É mesmo. Nem 30% dos brasileiros estão no streaming ainda. Nem 30% do gospel. Que loucura. Você tá vendo aí? Nem 30% do gospel entrou no Spotify ainda. Nem 30? Cara, então se a Olha gente que legal. pegar este público e colocar 100% da noite por dia, nós teremos um potencial imediato. Sem contar o resto do Brasil, tá? Só tô falando dessa pequena porção que a gente tá citando. Do melhor artista brasileiro, que hoje tá aí com um pouco mais de 5 milhões de ouvintes mensais, imediatamente ele chegar aí a 20 milhões. Que loucura. Que absurdo. Nosso mercado está engatinhando. A gente tem Engatinhando. muito para crescer. Muito. Muito. Então faz sentido E esse tipo falta de muito conversa. conhecimento. Faz. Falta muito conhecimento no mercado. Muito conhecimento. Entendeu? É. Então, eu estou me preparando e preparando toda uma gama de materiais que vão dar suporte para gerar essa nova geração de artistas emergentes que estão chegando e que precisam dessa base de Você conhecimento. está formatando coisas aí que vão poder acessar um pouquinho mais de forma massificada. Cara, Porque eu imagino que esse teu trabalho, você tem um limite. Você não Olha consegue... só, qual que é a minha ideia? Tá, Por um lado, mentorear alguns artistas. tá. Mas eu pretendo chegar um momento que eu vou abrir a caixa preta mesmo do mercado. Vou tocar o terror, cara. Eu vou falar o rolê mesmo. E eu vou abrir o que tem que abrir pra galera crescer e crescer de verdade. Entendeu? O que eu vi por aí? Eu tenho vários cursos que eu já vi da galera do mercado e que eles só raspam a pontinha do iceberg. Ninguém manda real. Ninguém fala, cara, o mercado é assim, o mercado é cruel, se posiciona assim, sabe? Ninguém fala isso. Mas eu quero falar. Você vai falar? Eu vou falar. Nossa, isso sabe o que significa? É isso que a gente vai ter que chamar de novo. A gente vai ter que trazer o Janer de novo. Mas ele tá certo. Quando ele fala nesse volume, pô, o mercado não tem 30% do gospel que tá lá dentro, não tem 30% quer dizer, só 30% dos brasileiros ainda estão no streaming. Quer dizer, olha o potencial disso. Quando isso fizer assim, ó, pum, estourar, ele não tem capacidade de estar com todo mundo. Não tem como, ninguém tem. Não tem. Ele vai continuar com o mesmo tamanho de carteira dele, mas ele pode alcançar um maior número de pessoas através dessa potência aí de aceitar o digital, colocar, né, formas de levar esse conhecimento dele aí num pacote de solução mais digital, né, e alcançar essas pessoas. Não é isso? Essa é a minha ideia. E trabalhar na essência do artista. Sabe, o que eu vejo? Essa crise do artista muitas vezes começa porque ele não sabe quem ele é. E quando a gente entra no mundo cristão, a base de tudo que a gente faz, ou a base de quem a gente é, vem do que Jesus fez por nós. Jesus pegou o Tiago, cheio de pecado, transformou em rei sacerdote. Então a tua base é sacerdotal. E aonde eu vejo que está uma miopia de mercado, uma miopia de identidade, tá? As pessoas sempre se olham como um bom profissional que tem que deixar um bom testemunho. Por exemplo, eu sou um advogado, então eu tenho que ser um advogado crente.
um advogado cristão que deixa um bom testemunho. E tá tudo certo, não tem nada de errado em você deixar um bom testemunho, né? Mas eu sou um médico que sou um médico cristão e deixo um bom testemunho. Uhum. Quando você entende quem você é em Jesus, na sua essência, você entende que o seu sacerdócio chega antes do seu labor. Então eu não sou um médico cristão, eu sou um sacerdote médico. Eu não sou um advogado crente, eu sou um sacerdote que é advogado. Então o meu sacerdócio chega primeiro. Isso vai balizar tudo que você faz e quem você é. A tua visão de mundo muda, porque tudo que você faz, seja como advogado, como médico, como cantor, serve para a expansão do reino de Deus. Vai além de algo natural, algo físico, algo momentâneo. É sempre eterno. Uau. Isso traz significado, força. Isso traz significado para que a gente entenda que o mercado de trabalho é um campo amplo para a gente poder exercer o nosso sacerdócio, né? Para a gente poder corresponder com o nosso propósito. Então, não existe essa questão do secular, se a gente for analisar. Entendi. Né? Do trabalho secular. Do trabalho secular. Não existe essa questão do trabalho secular, porque tudo está inserido no mesmo contexto. Porque a gente... É o que o Mano colocou muito bem, essa questão do... Que muitas vezes entra nesse conflito do artista. Né? Eu tenho uma coisa que ontem nós estávamos debatendo no podcast aqui, que foi assim, que hoje está acontecendo um fator nas nossas vidas modernas, que é assim, você já não tem mais uma separação entre vida pessoal e vida profissional. Antes era uma coisa que era sagrada, você não podia misturar. De determinado momento para cá, a gente está descobrindo que não, é uma vida única, né? E essa vida única significa que, pô, os mesmos valores que você tem na sua vida pessoal, você tem que ter dentro da empresa e vice-versa. Então, ou seja, você é você o tempo todo, são personagens e atores diferentes que você bota só aquela gostinho bonitinho ali quando você está num lugar ou no outro, beleza. E a mesma coisa eu acho que se aplica com a questão de ser cristão, né? Você é cristão 24 horas. É isso aí. Então, ou seja, você é cristão quando você está na igreja, né? Mas você é cristão também quando você está no trabalho, na profissão. E além da ponto final, e acabou. É o tempo todo. Nós não estamos falando de cristão religião. Não. A gente tá falando isso. O valor... Vai além. Vai além. É muito legal isso. Ô, Corneta, eu tava lendo uma reportagem ontem que 86% dos empresários que se dizem cristãos nos Estados Unidos, eles se baseiam na sua fé para tomar as suas próximas decisões. Uau. Que fantástico. 86%. E isso começou a chegar com força no Brasil. Sim. Eu estava lendo, não sei se foi na Forbes, alguma coisa assim, mas sensacional. É isso. Né? Porque... E você sabe que você tocou numa questão muito importante, que é dado. Né? Você falou assim, olha, eu tô trazendo um dado aqui. E eu vou trazer um dado para você muito legal, que é um insight agora, que a gente traz aqui da Clube, tá? Uau. Que é um dado que é assim, você sabia que em Londrina nós temos 3.500 estabelecimentos do tipo lojas, tá? Uau. E temos 3.400 salões de beleza em Londrina. Quanto? 3.500 lojas e 3.400 salões de beleza. Você sabia disso? Eu não sabia disso, Fernando. Então, o mais legal é você imaginar o seguinte. É fácil concorrer. Imagina que você é um empresário e que está no meio disso e que você está no meio desse mar todo aí. É fácil concorrer? É desafiador. É desafiador. Sabe como que você resolve esse desafio? Tendo informação. Você olhando um pouco melhor o que os consumidores estão fazendo, eles estão, para onde eles estão indo, né? Entendendo quem são as pessoas, a questão financeira delas e o que elas consomem. Sabe onde você consegue isso? Lá dentro do aplicativo da Clube. Uau. Né? Uau. Você consegue fazer o seu programa de cashback, Sim. seu programa de desconto, fidelizar teu cliente, ter um monte de dados, insights legais para você bolar a sua própria próxima estratégia, né? E fazer o seu negócio decolar, mas com informação. O negócio falou assim, por que eu vou investir nesse material ou em fazer isso? Porque eu sei que tem potencial para crescer ainda, é aqui que eu estou indo e tudo mais. Então você precisa de dados. Você consegue isso através da plataforma. De um jeito fácil. Empresário, abre o olho, acompanha aí, vai lá e se inscreve, né? Se inscreve não, pega lá no nosso link lá os dados e entra em contato com o pessoal da Clube e começa já a usar esse aplicativo aí
para os teus clientes. Uma grande joia? aliada para os seus negócios, né? Não é? Né? Sigamos, né? Vamos em Sigamos. frente. Tá bom? Ô, mano, deixa eu te fazer, eu não posso fugir dessa pergunta. Você trouxe pra gente, assim, um compilado de informações muito grande. É realmente um universo, vamos dizer assim, muito rico pra gente debater. Qual a sua... Assim, eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso. Eu vi o Jander literalmente começar numa garagem, meu caro. É mesmo. Fundo de quintal, né? Fundo de... assim, o Corneta, ó, preciso falar pra nossa audiência que Nossas isso aqui reuniões no meio de caixa de som. no meio de caixa de som. Não tinha nem sala de reunião pra gente trocar ideia, Não né? tinha, não tinha. E a gente conversava isso, e dentro dessas conversas nós tínhamos um chá inglês. Lembra do chá inglês? Desenterrou o chá inglês. Desde que lã? Um chá inglês. Sempre com Ó estilo. o chá. Sempre com estilo. Hã? Sempre com estilo. Sempre com estilo. Ó, Literalmente, audiência, literalmente, Chá era com uma leite. chá com leite, era o chá inglês. E era uma garagem, o crescimento assim exponencial do Jander, de toda a sua equipe, da Paulinha, da J. Pires, enfim. É Deus de fato honrando. Quanto tempo? Quanto Isso- tempo? Nossa. Isso foi quando a gente começou a contratar em 2013. Caramba. 2013. A gente começou em outubro de 2010, mas daí comecei sozinho, depois minha esposa Tá. entrou comigo e a gente foi segurando a ponta quanto dava, até que em 2013 não 12 anos. dava mais. Há 15 anos, assim, É, desde quando a gente começou, 15 anos. Dessa De- cena aí, dessa 12 cena, anos aí. 12 12 anos. Eu vi, Jander, eu fui lá na garagem, depois a gente foi o Jander foi pro escritório na Higienópolis e depois foi aumentando. Sensacional. Eu não posso fugir dessa pergunta. Dentro de todas essas experiências, qual a sua maior conquista? Cara, minha maior conquista, acho que, sem dúvida nenhuma, é minha família. Uhum. Tem gente que não consegue conciliar crescimento profissional com família. Tem muita gente com sucesso nos business, é líder do seu mercado, mas não tem mais esposa, não tem, o filho não conversa com ele, está quebrado. Eu tenho uma esposa maravilhosa que Deus me deu, 2 filhos lindos, o Theo, meu Theo e a filhotinho de Isa. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Theo, E a legal. Isabela, minha Figura. primogênita, E a que vai fazer Isa. 9 anos agora em outubro. Nossa. Princesa. São um presente de Deus na minha vida. Princesa. Então, para mim, ter uma família estruturada, uma base forte, acho que não existe nada mais prazeroso do que ter isso. Entendeu? O resto ele é o nosso primeiro ministério, né, cara? É a nossa casa. Então entende-se que, no seu caso, o mundo onde você está inserido, vamos dizer assim, o universo onde você está inserido, é possível o artista ter uma relevância, é possível o artista ter uma vida com Deus diária, ter sua comunhão, é possível ele ter sucesso naquilo que ele faz, sem perder a família, né? Totalmente. Deveria. Então é possível, Para isso mim tudo não está faz ligado, né? sentido a pessoa querer se posicionar numa vida ministerial de destaque e esquecer Sem a família. essa base. A família é a sua base. É tipo meio aí que tá o equilíbrio, né? Onde você olha e fala assim, tá fazendo sentido o que ele tá fazendo lá, né? As coisas estão ele tá alinhadas. conseguindo equilibrar. Ele cresce aqui no lado financeiro, no mercado, no business, né? Tá indo na carreira dele aqui e tal, tá em casa, tá bem. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tipo, como você olhar o sucesso, né? A caminhada da pessoa como um ecossistema, né? Tipo, não é uma coisa só, né? Num olhar só. É bem bacana. Eu acho que é isso, faz sentido para mim. Mas olhando dentro do negócio, se você falar assim, Leandro, mas eu quero uma coisa dentro do business. Você acabou de falar uma coisa, a gente conversou em 2013, você pode falar, você é meu testemunha, meu coração é o mesmo. É O meu verdade. foco é o mesmo. Meu foco sempre foi saber me posicionar, em termos, vamos falar de business? Saber me posicionar em negócio. Eu lembro quando a gente conversava e ele foi me ajudar, falou assim, vamos lá, vamos fazer seu plano de negócio? Aonde você quer chegar? Eu falava assim, Thiago, papai, quem sou eu para falar que eu vou chegar em algum lugar, né? E aí ele, como um bom coach, não sei o quê, né? Não sei não sei o quê. E aí eu chegava e falava assim, cara, eu olho no mercado hoje, na época a gente focava muito em design. Era um pouco diferente. Até 2016, nosso foco era design. Depois de 2016 para frente foi o digital. A gente mudou totalmente o plano de negócio.
Posso até dar um adendo sobre isso depois. Sim. Mas ali, cara, eu lembro de identificar 2 líderes de mercado naquela época. Mas não existia o terceiro. O mercado não enxergava um terceiro. Enxergava aquelas 2 empresas como principais. O mercado ou ia para essa ou ia para essa. Não tinha terceiro. Eu falei, rapaz, eu não sei se eu tenho como chegar lá no primeiro, no segundo. Mas como não tem terceiro, né? Vamos mirar no terceiro. Né? Então, eu tinha foco de desenvolvimento. Eu tinha metas. Como desenvolver os nossos trabalhos, os nossos negócios. E fui, sabe? E me posicionando também em quem eu sou. O meu propósito. Entendeu? O que eu queria atingir. Claro que a visão ela vai afinando. Deus vai Claro. mostrando o caminho. Né? Eu não sabia que eu estaria aqui hoje, né? Seria muita mentira minha que sim, né? Tem muita gente que mente na cara dura. Cara, eu não tinha ideia que eu estaria onde eu estou hoje. Sim. Entendeu? Não tinha como presumir algo assim, né? Podia sonhar, mas mesmo sonhando, acho que eu nunca sonhei nesse nível. Certo. Mas a gente sabia quem era, já sabia para onde estava indo no que diz respeito a posicionamento, e isso foi afinando, a gente vai se descobrindo, entendeu? Mas o coração de servir, o coração de, cara, é isso. Hoje eu olho e falo assim, cara, Deus me chamou para ativar propósitos. Levar pessoas para os seus destinos. Que legal. O artista que está perdido, Deus vai usar. Eu sei isso. Porque isso não aconteceu 1, 2 ou 3 vezes. Fantástico. Ele vai. Algo vai acontecer. Entende? E isso vai além do business. Isso vai além de saber o que a gente está fazendo, porque a gente já sabe, mas também de saber quem a gente é. Propósito. E isso ativa pessoas naquilo que ela também precisa exatamente daquilo. Pô, eu preciso saber quem eu sou. E para eu saber quem eu sou, eu tenho que andar com quem sabe quem é. Entendeu? Que legal. Nossa, Sensacional. sensacional. Muito bom. Você Muito sabia porque você queria fazer essa pergunta, né? Não podia, não tinha, o Corneta não tinha como fugir. É que você acompanhou a trajetória, Exatamente. Eu tive esse privilégio de poder. O Thiago vibrava a cada Lá conquista. era sensacional assim o avanço, porque ó, endereço aqui, depois ia para lá, aí foi para outro espaço, enfim. Hoje o espaço deles ali na Gleba é maravilhoso. É muito legal. É muito lindo. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô na Torre Siena. Torre Siena. É muito legal. Inclusive tem uma sala lá que dá pra fazer um podcast. Se quiser fazer uma versão dessa aqui um dia lá, nós faz. Ó. Tá vendo? Lembra aquela vez que a gente falou o negócio das empresas, fazendo as empresas? Tem um lugar. É, ó. Toda A de gente pode ir lá vidro, fazer toda uma de visita, não é? vidro. Tô só esperando um convite pra gente ir lá, assim, né? E a gente Chegou, aparece. Vamos lá. A gente faz lá porque. E a gente vai estar fazendo, toda a equipe trabalhando, é um negócio Sim. espetacular. Então, poder compartilhar tudo isso é entender que Deus, de fato, ele tem um propósito, né, para cada um dos seus filhos. Ele tem um propósito, é como o Jander colocou, durante o caminho, né, você vai se lapidando, como diz a palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora, né, você vai caminhando até esse dia perfeito, né, ou seja, não tem como você descobrir o seu propósito parado, não tem como você descobrir o seu propósito na zona de conforto, não, você só vai descobrir o seu propósito caminhando, errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta e continua, e Deus vai lapidando, até para que você esteja alinhado e ajustado àquilo que ele tem para você, né? Eu costumo dizer que quando você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você pode até não saber como fazer. Sim. Mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que sair água parada da inércia. Dengue, né? Você não pode ficar parado. Você sai da inércia. Eu costumo dizer o seguinte, não existe certo e errado no marketing, ou na sua estratégia, no seu planejamento. O errado, por certo, é não fazer. Que legal. Então faça, se movimente. O grande mentor do marketing digital, Érico Rocha, sempre falou o quê? Érico Rocha. Antes feito do que mal feito. É verdade. Como é? Antes feito do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Feito né? é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. E eu tenho uma pergunta para finalizar para você, que é o seguinte: é possível ser um artista de sucesso, bem sucedido na música gospel e aliar isso com a questão do ministério do louvor, da questão realmente da dedicação como que fala, ao lado espiritual ali, a Cristo? É totalmente possível, cara. Você, com certeza, eu não posso dizer hoje,
porque hoje a Aline Barros, ela está vivendo nos Estados Unidos, eu não sei como que tá essa questão, mas até pouco tempo atrás, quando ela ainda estava morando no Brasil, tinha um dia da semana que ela servia no louvor da igreja local dela. Uhum. Como qualquer outra pessoa, com escala, participando do louvor. Aline Barros. Você ia lá no dia, acho que era de terça-feira, não sei o que era o dia, e acho que na quarta era o dia do pastor Gilmar, o esposo dela, pregava na igreja lá, mandava toda vez, ó, vai começar a transmissão do culto, mandando pra mim e tal. Pessoas ativas na sua igreja local, servindo. Isso, cara, isso baliza o coração. A igreja local, ela mantém o coração do artista no lugar dele. Mesmo Mantém que ele a seja essência muito do cara. famoso. Entendeu? Eu tenho Ele vai artistas sempre se amigos lembrar de onde que ele vem. fazem questão de participar de escala de limpeza de banheiro. Você chega lá, o cara é famoso, mas na igreja dele tá limpando o banheiro. Fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Por que não tá o irmãozinho? Por que não pode ser eu? É verdade. Você tá É entendendo? simples assim. Cara, isso mantém o coração servil, porque, cara, o cara pode ser o cara mais famoso, ele tá ali pra servir a igreja. O louvor dele tá ali pra servir a igreja. E se ele perder esse coração, cara, pra mim ele perdeu tudo. O Mano falou uma verdade. Eu vi uma frase do pastor Silas Malafaia, ele estava ministrando, ele falou assim, ó, nós temos juízes aqui, nós temos deputados, nós temos empresários, enfim. Mas quando você entra aqui, você senta nesse banco, você não passa de ovelha. Muito bom. Você pode ser o que for lá fora, mas aqui dentro, você não passa de ovelha. Mas, voltando para o que a gente falou agora há pouco sobre o sacerdócio, a partir do momento que o sacerdócio baliza quem nós somos, você vê que o que vem depois não interessa? Uhum. Se eu sou sacerdócio como primeiro, não interessa se você é coach e eu sou marqueteiro, seja lá o que você quer me chamar de ser estrategista. Entendeu? Não interessa. Nós dois somos o quê? Sacerdotes. Então, num ajuntamento, somos um ajuntamento de sacerdotes. Não interessa o que você faz depois. Nossa. Então não interessa a escala. Pô, eu sou ministro não sei da onde, do governo não sei da onde. Você é crente? Aceitou Jesus? Você foi feito rei e sacerdote? Então vem cá, meu irmão, você é igual a todo mundo. Você é sacerdote. Acabou. Simples assim. No reino de Deus, a régua é outra. A régua é outra. A régua é outra. E é a régua que deveria ser na nossa sociedade. Agradeço pra você de coração, Jander. Obrigado, tá? Que honra. E eu já vi que você fez um recorte ali, que você falou assim, é a mudança do design pro digital da outro podcast. Da outro assim, podcast. Isso aqui é uma outra história. Da outro eu já podcast. vi que dá outro podcast. Da outro, Isso né? dá um podcast. Obrigado você que acompanhou a gente. Muito Lembrando bom, sempre, né, a gente é patrocinado aqui pela Clube, esse aplicativo bem legal aí que te ajuda, empresário, a colocar um clube de desconto, um clube de cashback, né? Fidelizar seu cliente de um jeito muito simples, sem você precisar ficar investindo no seu próprio aplicativo. Entra lá, se cadastra e tem acesso a uma série de usuários que passam dados incríveis para você, inclusive do que eles estão consumindo, quem são eles, o perfil financeiro, tudo fica lá disponível para você, inclusive para você fazer campanhas, mandar mensagens para esse pessoal de um jeito bem exclusivo, você lá dentro do seu aplicativo, nesse marketplace de clube de fidelidade. Clube, não esquece, empresário, entra lá e conversa com eles, começa logo aí que você está perdendo tempo, tá? Agape StudioCast está aqui disponível para você fazer seu podcast também. A gente está aqui na Agape Market Hub. Você que está precisando, empresário, de uma solução de marketing e comunicação inteligente, conta com a gente, vem para cá. Tá joia? Valeu? Valeu, como sempre, valeu. Obrigado, Jander. Uma honra estar aqui, obrigado demais, parabéns pelo podcast de vocês aí. Desejo todo sucesso e que Jesus abençoe tudo que vocês estão fazendo aqui. Amém. Que vocês Amém. ativem propósitos. Amém. 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 Obrigado. Amém. Fomos na fé. Sensacional. É isso aí. Amém. Muito bom, sensacional. Amém.